Fala, pessoal da Pauliceia! Estamos aí novamente, mais uma vez estamos aqui pro nosso episódio 20. O que você tá rindo, Fê? Pro nosso episódio 24. No episódio passado eu falei 24, eu errei, tem uma errata lá. Esse sim é o nosso episódio 24 do nosso Conexão Pauliceia Podcast. E quero agradecer desde já Peru Estúdio, o nosso grande parceiro aí, do nosso amigo Ale, que tá lá rindo também nos bastidores com a gente e que é dono deste estúdio espetacular que, né, deu vida ao nosso Conexão Pauliceia. Você que quiser conhecer mais, entra lá no @Peru Estúdio e conhece mais sobre o trabalho do Ale, sobre esse trabalho espetacular do estúdio do Conexão Pauliceia. E também quero agradecer o portal Pauliceia SBC, Pauliceia News, que traz para nós aí, né, a divulgação, né, nos ajuda na divulgação desse programa, dos episódios, dos cortes, de tudo aí que a gente divulga do nosso Conexão Pauliceia, tá bom? Quero também fazer um merchanzinho aí, né, Fê? Você quer fazer? Merchan? Da loja Batom, que cedeu a Fê aí pra nós, né? Sim. Faz o merchan, senão o seu Edson vai ficar bravo comigo, depois ele não libera você. Você não sabe lá, é @loja Batom. Ah, tá. Sim, @loja Batom. É isso a gente aí. posta toda semana. Vocês podem acompanhar lá vários vídeos engraçados, vídeos de produtos, tudo. É tudo feito por você, né, Fê? É. Tudo artesanal. Feito por mim. Sigam a gente lá. É isso aí. Dito isso, eu quero apresentar para vocês hoje as nossas convidadas que vão falar sobre assunto muito legal. São assuntos assim que eu tenho certeza que principalmente os pais aí, né, vão se interessar muito e a gente vai estar divulgando aí, né, ao longo dos dias aí alguns trechinhos de cada um dos assuntos que vão ser tratados, ou você que está assistindo o episódio completo, fica ligadinho aí, porque é muito assunto bacana. Eu estou aqui com a Evilândia. Muito obrigado, Evilândia, por ter aceitado o nosso convite. E a Natália Souza, psicóloga convidada, que vai estar falando com a gente aí sobre esses assuntos tão delicados, né? Que são a questão das redes sociais, as telas e como isso impacta as nossas crianças e as futuras gerações. Então, quero que primeiro a Evilândia vai se apresentar. A Evilândia, que é aqui da Pauliceia, né? Ela é proprietária da Status Educacional, né? Também conhecido popularmente aí como Quintal da Status, e ela, né, toda a parte aí de ensino pedagógico ali, ela faz lá, e aí ela vai entrar nesse assunto comigo um pouquinho, então. Fala um pouquinho sobre você aí, Vilândia, principalmente sobre o seu negócio, né, sobre o Status Educacional, e sobre a sua experiência com a Pauliceia. Certo, então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Evilândia. Sou mãe, né, de um garotinho aí de 12 anos também. Qual o nome? Arthur, né, então a gente fala como mãe, fala também como empreendedora da área de educação. E eu sou formada em pedagogia, né, sou pós-graduada em educação especial. Tenho aí a Status Educacional, que também tem o Quintal da Status, que faz parte do grupo, né? Então, a Status já tem mais de 6 anos aqui na Pauliceia, como aulas particulares. E aí nós temos o Quintal da Status, que tem mais de 3 anos, que trabalhamos com contraturno escolar, que atendemos aí crianças de 3 a 10 anos. Onde eles ficam um momento ou antes da escola regular ou após a escola regular, onde eles vão fazendo ali atividades recreativas, né, lição de casa, eles fazem também a parte de oficina, né, projetos de leitura, fora os esportes, né, como balé, judô, musicalização, temos cursos extras, né, como inglês, futebol, né, então a gente tem bastante coisas aí para agregar valor aí a esses períodos que os alunos estão após a aula, né, para não ficar em telas, né. Já dando o spoiler, né? Que é uma das principais motivos aí da gente ter trazido a Evilândia aí, né? E você, Natália, muito prazer, né, ter te conhecido hoje, né? E fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre, já pegando o link aí, né, sobre qual a sua relação com esse assunto, né? Bom, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho com educação mais ou menos 15 anos.
Então, quando a gente fala hoje de infância, adolescência, eu acho que não tem como a gente não entrar nesse tema, né? Então, é algo que aparece muito, muito mais esse ano, depois da proibição do uso dos celulares na escola. Então, foi algo que demandou muito na clínica, na escola, para a gente trabalhar com esse público. Então, acho que é um pouquinho isso, né? A minha relação com esse tema é total, né? Porque não tem como a gente falar hoje sem falar da tecnologia, né? A gente vive tecnologia, né? É, eu não vou falar sobre o que a gente conversou fora do ar aqui, pra gente deixar um pouco mais pra frente, mas até aproveitando isso que você falou sobre a questão da tecnologia, essa questão da proibição aí, né, do uso de celular na escola aí gerou, né, um problema aí, né? O que vocês podem dizer a respeito disso, assim? Fiquem à vontade, tá? Pode falar uma, pode falar outra, a gente vai fazendo esse bate-papo aí. Quer começar? Deixa eu começar. Então, tá bom. A gente nota, né, que cada dia mais as crianças têm acesso às telas, né, muito cedo, né? Se a gente vai em clínicas, né, tá aguardando um médico ali, ou está numa fila de espera, né, às vezes tem crianças pequenininhas já com o celular na mão, né? Então, o tempo todo eles estão nessa conexão. E isso a gente vê dentro da escola, os resultados, né? Às vezes as crianças têm um vocabulário, até a questão do vocabulário, né? Às vezes fala, poxa, né, esse vocabulário não é a idade dessa criança, né? E aí, de onde você, né, escutou isso, né? Às vezes é de algum vídeo, né? Eles não têm aquela maturidade de saber, né, que aquele assunto, às vezes, não é nem para a idade dele, mas eles veem um vídeo engraçado e eles reproduzem. Ou em forma de brincadeira, né? Sem contar a questão da ansiedade, né? A questão do perder, do ganhar, essa interação que eles têm que ter no brincar com as outras crianças, né? Então, eles têm essa dificuldade, né, quando chegam, né? Porque eles estão muito ali em telas, eles têm vários amigos, mas na hora do brincar mesmo, de convidar um amiguinho para brincar ali, jogar uma bola, eles não têm nenhum amigo, né? Eu acho que é bem importante, assim, esse ano, no início do ano, as temáticas... Natália, só um pouquinho. Claro. Encosta um pouquinho mais Claro. o microfone, isso. O microfone ou a Pode cadeira? puxar o microfone que... Tá. Isso. Pra não ficar tão apertado aqui, né? Tá. Bom, no começo desse ano, a temática foi, quando iniciou as aulas, foi a proibição do celular, né? E aí eles vinham muito bravos, muito revoltados. Ai, porque tá muito chato. Ai, porque o intervalo não é mais ou menos não é do mesmo jeito. Só que é engraçado, né? Porque a gente nem chegou no segundo semestre e o panorama já mudou bastante. Então, assim, eles começaram. Antes eles não se importavam, assim, de permanecerem sozinhos, porque tinha a tela ali de companhia. E aí eu percebi que essa proibição meio que deu uma forçada de uma maneira para que eles conseguissem socializar. Então, assim, eles começaram a pensar em alternativas de entretenimento ali dentro dos intervalos. Então, eles traziam jogos como Uno, baralho. E depois também acabou perdendo a graça. E hoje, quando a gente pergunta, mas e aí, o que vocês estão fazendo no intervalo? E aí, assim, eles estão conseguindo conversar. Que eu acho que era algo que estava, assim, escasso, sabe? Eles, mas realmente tinha muito isso. Do amigo, o amigo virtual. A gente troca mensagens. Meu amigo, o que você faz com seu amigo? A gente joga juntos. E agora não, essa interação tá acontecendo. E agora já não é mais um problema. Não é mais uma pauta. Então, aí agora eu vou fazer a pergunta direcionada a você, Natália. Assim, como que você, como uma pessoa da área, como uma técnica, né, da área aí, você vê isso como algo natural ou você vê como realmente um problema, essa falta de socialização? Eu vejo isso como um problema, né? Porque a gente, em algum momento, você precisa, né, ter habilidades socioemocionais para lidar com muitas coisas. Então, esse acesso à tela criou uma inabilidade social. Então, por exemplo, quando eu brinco com outro, pessoalmente, eu não tenho tempo de resposta que eu tenho no celular. Se eu não sei o que responder, eu posso dar uma pausa, pensar e voltar. Eu posso, por exemplo, assim, se eu me incomodei porque eu perdi, eu posso desligar o celular, posso deixar ele de lado. Quando eu tô socializando ali no pessoal, no presencial, eu não tenho como fazer isso. Então, eu tenho que adquirir repertório. Então, isso faz total diferença. Assim, a gente, né, que não é especialista, né, não é da área de educação, a gente entende que isso daí realmente
é um problema, né? Mas é bom ouvir tecnicamente isso, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso também, Evilane? A sua visão aí com relação a isso? Isso, né? Igual a gente falou, a gente consegue vivenciar isso muito no dia a dia, né? Até porque o quintal, a proposta é também a recreação. E a gente vê muito isso no momento que é para ser leve, divertido. Eu observo meus profissionais perdendo um tempão, porque eles explicam a regra da brincadeira e eles não aceitam perder. Né, eles entendem, não, eu entendi. Então, aí na primeira rodada ele começa, não, porque ele roubou de mim, não, porque, né? Aí começa a chorar, ele sabe que perdeu, às vezes ele até sabe, eu perdi, mas eu não quero sair. Né? Então, é aquela questão que não quer perder de jeito nenhum, não aceita quando perde. E aí a gente vê aquele choro, né? Que ele quer que você dê um jeito, né? Que quebrar a regra ali, né? Uhum. Então, eu acho assim, e também essa questão de escutar, de esperar um pouquinho, né? Você está explicando a tolerância deles de espera, né? De escutar o adulto, né? Você tá eu tô explicando a regra, já tem um pulando, já tem um correndo, vamos, não vai começar? Não vai começar, né? Então, assim, a gente percebe esse tempo, né, que está se reduzindo, né, de escutar, de sentar, escutar, né, isso também tem reduzido bastante. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que gerou uma polêmica aí, né? Eu não vou falar quem foi, mas isso daí, essa questão de não saber perder, tudo isso, falaram para mim aí, eu ouvi um debate, que isso não é das gerações mais recentes, isso sempre teve. O que vocês acham disso? Ou o que vocês acham que tem diferença, por exemplo, da minha geração que nasceu na década de 80 e que não sabia perder e que tinha os problemas, dessas gerações mais novas? Qual que é a diferença? Olha, eu tiro assim, sempre a gente volta na nossa geração, né? Tem ali, tá pertinho dessa geração, dos 80. Então, o que acontece? Na nossa época, né, assim, se a gente for resgatar nossas memórias de brincar, que a gente brincava muito na rua, né? A gente voltava só para dentro de casa quando a mãe gritava para ali jantar, tomar um banho, né? Vilândia? Ai, gente, vamos falar. Eu nasci em 84, tô ali perto do sal, dos 80. Então, assim, quando a gente perdia e ganhava, a gente se resolvia ali. A gente às vezes ficava sentadinho ali, né? A pessoa percebia que você estava triste, mas você voltava. Não tinha essa, eu vou chamar minha mãe, chorava, né? Porque quer que a mãe resolva aquela situação para que, né, se resolva, porque a mãe resolva com as outras crianças para que ele possa entrar de volta, né? A gente se resolvia ali. Então hoje não, hoje a gente tem uma outra reação. Então quando as crianças perdem, né, isso porque eu vivencio, né, em alguns momentos, é lógico que depois, né, isso a gente vai conversando, vai melhorando. Mas de início é o choro, é se jogar no chão, querer bater no amigo, né? E assim, a gente fala, olha, foi só uma brincadeira, né? Um pega-pega, né? Tem outra rodada, né? Então, assim, isso a gente vê, né? Então, por que isso, né? E são crianças, às vezes, que têm 8, 9, 10 anos, né? Já tem uma maturidade para saber ali resolver, né? Essa situação. Ou não quero, né? Não gosto, né? Então, não é que ele não gosta de brincar. Quando a pessoa começa a perceber que vai perder, aí ele, não, é porque eu não gosto disso, né? Então, porque é a fuga, né? Sim, e eu acho que assim, o que acontece, né? É bem isso. A quantidade de tempo de tela fez com que a criança e o adolescente ela tivesse menos tempo em outras atividades. Então, não tendo tempo em outras atividades, ele não adquire repertório. Então, quando ele ficava muito tempo na rua, ele perdia várias vezes. Então, ele conseguia se acostumar. Perdeu ontem, amanhã isso não é mais uma novidade. Isso aconteceu, então já estou sabendo lidar. Quando eu não tenho essa vivência com constância, eu acabo ficando sem adquirir essa habilidade, né? Então, eu acho que é isso. A gente percebe isso, a gente percebe perdas nas questões cognitivas. Então, quando ela fala dificuldade mesmo de entender uma regra, que é a memória de trabalho, porque é tudo muito rápido. Então, quando a gente propõe um jogo que precisa ter passos, estratégias para se concretizar, vira chato. Não é legal. Demora muito, né? E aí a gente ouve muito isso, né? Exatamente. E essa parte da criatividade é super importante, principalmente nas nossas oficinas, né? Se a gente resgatar, né? Os pais que têm mais ou menos a nossa idade, teve essa vivência desse brincar, né? Não tinha esses brinquedos eletrônicos que nós temos hoje, né? Que aperta o brinquedo, faz tudo. Né? Então a gente pegava uma caixinha, aquela caixinha a gente falava, vai virar um carrinho. Né? Então a gente explorava mais a nossa criatividade, né? Hoje você dá entrega para a criança, ela não sabe o que faz.
né? E você fala, mas tem essa possibilidade, tem isso. Então você tem que ir ali estimulando para que ele use a criatividade. Nossa época, a gente pegava, né? Então, sei lá, lembra na época aquelas rodas de bicicleta, né? Virava aqueles brinquedos que a gente colocava uma madeirinha e saía correndo, né? Então tudo virava, a gente olhava e criava. Sim. Né? Hoje, na hora que a gente vai pedir, fala, olha, nós vamos pegar esse material, a gente vai criar alguma coisa. Eles param e ficam olhando, esperando, mas o que eu devo fazer? Uhum. Não, mas aí a sua criatividade, mas como que eu faço? Ele quer que a gente diga o passo a passo. Já é um comportamento natural da tela aí, né? De trazer para ele a solução, né? Eu vi um artigo no Instagram. Eu sei que. Bom, deixa. Eu vou ficar cutucando a Natália o tempo todo. Eu vou falar pro pessoal aqui, é que a gente tá fazendo uma brincadeira, a gente tá fazendo um bullying com a Natália, que ela não tem redes sociais, hein? Verdade. Então, vocês vão procurar aí o @ da psicóloga Natália Souza, não vão achar. Não. Vocês tratem de achar o site dela, que depois a gente vai divulgar aí, porque é a única forma de fazer contato com ela. Mas eu vi no Instagram um estudo que eles fizeram, eu não lembro a fonte, né? Mas falaram assim que eles fizeram um estudo com algumas crianças e deram para um grupo de crianças vários brinquedos e para um grupo de crianças 4 brinquedos. Ou seja, desse grupo que eram acho que 4 crianças, né? É um brinquedo para cada e o outro elas tinham vários brinquedos, né? E eles falaram que assim que o resultado desse estudo foi que as crianças que tinham poucas opções de brinquedo, elas brincavam muito mais, se divertiam muito mais, criavam muito mais do que aquelas que tinham várias opções de brinquedos. E esse estudo falava justamente isso, porque assim, a nossa espécie, ela foi criada na escassez. A gente tem mais habilidade em lidar com a escassez do que com a exceção, não sei a palavra agora, me escapou. Com a fartura. Me sopraram aqui. Do que com a fartura. E então, com isso, né, você vê que assim, as crianças hoje, assim, por ter talvez muitas opções, né, e principalmente porque na nossa geração, né, vou te incluir aí, Evilândia, na nossa geração a gente era em vários irmãos, né, com poucas opções de brinquedo, né. Exatamente. A gente até eu comento com os amigos, a gente tinha 3 brincadeiras na rua, era pipa, era bola e era pega-pega, essas coisas assim e era só isso que a gente tinha. Então, hoje as crianças têm diversas opções e por isso que às vezes se frustram nesse sentido, né. Comenta um pouquinho sobre isso primeiro a Natália. Não, eu acho que é muito isso, né? E aí a gente fala, mas criança é criança, então tá dentro dela essa imaginação, esse criar, essa criatividade, precisa ser só estimulado. A gente percebe isso mesmo, né? Muitas vezes no consultório a gente vai em busca de muitos brinquedos, de muitas coisas para poder despertar esse interesse, que cada vez é menor, assim, atividade em jogos de tabuleiro. E às vezes com coisas simples, é a melhor sessão, porque a gente explora a imaginação, eles vão criando, então isso tá ali na criança, então dá para ser estimulado, dá para ser explorado. O que a gente tem dificuldade é que a gente tem dificuldade do nosso cotidiano, né? Do quanto os pais hoje têm disponibilidade para conseguir explorar esse aspecto, né? Porque a gente tem pais que trabalham, aí chegam em casa e tem o segundo turno das atividades. Então, a tecnologia acaba tendo essa função de entretenimento, que antes o brincar tinha, ali a companhia dos pais tinham. Né? Isso. E o que ele tocou, né? Antigamente a gente tinha muitos irmãos. Então, nesse momento que a mãe chegava no segundo turno, que estava fazendo uma janta, né? Preparando alguma coisa, nós estávamos brincando com nossos irmãos, né? Hoje a realidade então, brigando. E o próprio brigando é natural brigar também. Legal. Tem um lado positivo, sim, né? Sim. A gente resolvia ali com os irmãos, né? Os conflitos. E o que acontece? Aí vai pra tela, né? Porque se chega, o pai tá ali naquela correria, né? Arrumando janta, tudo. Ele não tem ninguém ali, às vezes não tem um
irmão, né? Muitas vezes hoje a realidade, o pessoal mora em apartamento, então não pode correr, não pode pular ali, né? Não fazer barulho embaixo. Então a gente entende, né? Então o que acontece? Enquanto os pais estão ali, às vezes leva um tempão, né? Porque vai se organizando para outro dia, e a criança tá na tela. E ali já passou 1 hora, 2 horas, né? E aí já tem, né? Que a gente vai talvez falar um pouquinho mais para frente, da questão do dormir, das telas, né? Do sono, né? Então, mas a gente entende, igual ela falou das brincadeiras, achei super bacana, porque lá no quintal a gente estimula. No quintal nós temos a política de não usar telas, nenhum tipo de telas, a gente não usa. Então, assim, o brincar é tudo criado, preparado ali pelas pedagogas, cada sala para estimular ali de acordo com a idade, né? Uma brincadeira que estimula ali para o 4º, 5º ano, a outra para o 1º ano, com os estímulos. E assim, o brincar de antigamente, quando nós resgatamos, fizemos um projeto, que era resgatando as brincadeiras de ontem, muito legal. Então, assim, hoje, por incrível que pareça, eles chegam às vezes após o almoço, né, antes de ir para as salas, que é aquele momento que eles estão se organizando, e a gente deixa eles brincando todos juntos ali, né, sob a supervisão, livremente. O que você quer brincar? Eu quero brincar de elástico. Eles não sabiam pular elástico. Então, depois que eles aprenderam a brincar com elástico, que era uma brincadeira que a gente fazia muito, né? Tem que ter uma coordenação motora muito boa, né? Força, né? Então, nos primeiros dias eles pulavam, caíam e achavam chato. Agora eles brincam sozinhos. Me dá o elástico. E você vê eles brincando ali, dá uma alegria tão grande, né? Então, o brincar, quantos alunos, né? Tinha de 9, 10 anos que não tinha coordenação de motora de pular corda. Aí, às vezes, fala, mas como você não sabe pular corda? Eu falo, mas meu pai nunca me ensinou. Não é crítica, igual ela comentou, né? Os pais trabalham o dia todo, às vezes tem um segundo turno, né? Às vezes moram em um apartamento, quem que vai chegar vai brincar com o filho de pular corda de noite dentro de um apartamento, né? Mas aí a gente sabe, então eu vejo eles brincando de pular corda, brincando de elástico, a gente nesse tempo que a gente estava resgatando, ensinar eles a brincar de bolinha de gude, né? Que a gente brincava muito ali na rua, né? E tudo isso é tão gostoso ver eles brincando, e eles não têm mais a necessidade de tela. Nos primeiros dias falavam assim, mas é chato, o que a gente vai fazer? Falta muito para ir para casa, né? Hoje não, eles já sabem que chega e brinca. Então, assim, eles querem brincar e é tudo coisas que não é eletrônicos, né? Eu tenho a experiência, né? O meu filho, ele faz parte, né, do contraturno da Status, e assim, a gente vê a diferença, né? Primeiro, assim, agora já é uma coisa assim que ele sente muita vontade de ir. Isso é muito legal, né? Quando você vê isso da criança, assim, espontaneamente de que ele quer ir, que ele quer estar lá, ele entende que é algo divertido, né? E isso realmente é muito bom. Agora, uma pergunta, Evilândia, quando existe alguma forma de você identificar, assim, que aquela criança está com algo que passou dos limites com relação a esse... Talvez as telas, a educação familiar mesmo, e que você percebe que isso influencia ali dentro da escola, que precisa ser tratado com os pais? Olha, já teve casos que eu chamei o pai para conversar, como eu te falei, pela questão do vocabulário, né? Às vezes você tem um aluno de 7 anos, ele tá brincando ali, e aí solta uma brincadeira, às vezes um palavreado que não tá ali, você fala, onde você escutou isso? Ou um desenho, né? Que às vezes você fala, esse desenho não é, né? Como que você sabe disso, né? Quem te falou? Porque é algo que não pertence ali dá uma idade de uns 6, 7 anos, né? Então, eu vi no TikTok, né? Então, assim, mas em que momento você viu? Então, a gente acha que é inofensivo. Às vezes, hoje é muito fácil, né? Você tá ali no Google, ele clica num videozinho, e às vezes o pai tá ocupado, né? O adulto que tá do lado não tá olhando ali exatamente o que ele tá fazendo, né? E às vezes ele reproduz isso, né? A fala, né? A brincadeira. Então, a gente percebe isso, a gente conversa com o pai, olha, ele tá verbalizando isso aqui não é legal para a idade. Mas lá em casa ninguém fala isso, né? Onde que ele tá vendo isso? Então, aí os pais, são pais que, assim, todas as vezes que eu preciso conversar, pontuar, são pais muito parceiros da escola. Então, assim, não tirei, agora não tenho acesso mais nada. Então, hoje, né, a gente tem muitos aplicativos que dá para você controlar também, né? Até, olha, tá bloqueado tal vídeo, né, tal assunto. Então, tem como o pai também dar uma bloqueada ali. Então, esses casos, né, esporádicos que eu conversei, foi resolvido. A mãe tirou, eu falei, olha, não tem idade. Meu filho, ela falou das redes sociais, isso bacana, como eu te falei, eu tenho um filho, né, de 12 anos, né, passei por várias fases, já tô nessa fase de 12 anos. Ele não tem redes sociais. Né? Então, assim, a única coisa que ele tem é um celular para comunicação entre, né, olha, tô indo para a escola, para avisar, assim, mais para telefonema mesmo. Mas redes sociais ele não tem. Né? Então, mãe, eu tenho um e-mail, o pai que controla tudo que ele tem que receber por e-mail, vai no e-mail do pai. Então, e assim, ele não tem essa necessidade de falar assim, porque, eu quero, porque meus amigos têm, né, tem Instagram, tem Facebook, ele não tem.
E eu falo assim, que eu acho que tem que ter uma idade para isso, Sim, tem que ter uma sim. maturidade, É. né? Porque às vezes vê uma brincadeira, reproduz, tem tantas brincadeiras de muito mau gosto, né? De É. certos blogueiros, né? Uhum. E que é infantil, né? Se titula como, né? Infantil. Sim. E são pesadíssimas brincadeiras, Sim. né? É, De duplo sentido, Já né? viu muitos prejudiciais, né? Que levaram a óbito até as Isso. crianças. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu falo que telas, né? Tem que ter o equilíbrio, né? É igual sal e açúcar, né? Nem muito, nem pouco, né? Tem que ser na quantidade Sim. certa, né? Porque tem os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios, né? A Natália falou que você é psicóloga, né? Mas qual que é o seu... Quem que você atende no seu consultório? São as crianças ou são as famílias? Como que funciona? É porque quando a gente trabalha com criança, a gente fala que não tem como a gente não trabalhar com as famílias. Sim. Então, por exemplo, assim, quando a gente começa a atender as crianças, a gente tem uma periodicidade para trabalhar com os pais. Muitas vezes a gente percebe, trabalhando com as crianças, que o trabalho base tem que ser com a família, né? Porque eles não têm autonomia para muitas coisas. Muitas vezes a criança é só o depósito de problema, mas existe um problema por trás daquilo tudo, né? Então, assim, o trabalho com a família é fundamental, porque ele sai dali, eu já não tenho mais controle. Então, eu preciso trabalhar com essa família. Então, eu falo assim, que a gente não tem como falar, eu trabalho com criança e adolescente. Não, eu trabalho com a família, eu trabalho Sim. com os adultos. São os principais agentes ali de mudança para fazer aquilo que a gente está trabalhando dentro das quatro paredes do consultório de fato acontecer, né? Você acha, Natália, que assim... vou tomar muito cuidado quando eu falo sobre gerações, porque eu fui hostilizado, sabe? Nessa Tá. semana, quando a gente tava falando sobre essas questões, assim. Talvez por ser de outras gerações, Uhum. aí eu fui hostilizado. Utilizado. Então, mas, assim, você acha que os pais de atualmente, assim, que são diferentes dos pais mais antigos, isso é um fato. Mas assim, são melhores, são piores, é normal, existe algo que os pais atuais precisam melhorar com relação aos antigos? Como que você faz essa análise aí dos pais antigos com os atuais? Você não vai ter como esconder sua idade, Natália, você vai ter que revelar. Não, sem problemas, eu tenho 36. E assim, eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, assim, não tem certo e errado, né? Foi o jeito que você escolheu fazer e vai tentar fazer com que aquilo dê certo. Então eu acho que assim, faz muito parte do que de como era, né, a situação antigamente. Antigamente você tinha os pais, muitas vezes, nem sempre os dois trabalhavam fora de casa. Sim. Né? A gente tinha uma figura materna que trabalhava muito mais dentro de casa, e às vezes não era necessário sair para trabalhar. Hoje ela trabalha dentro e fora, o pai também. E aí eu percebo, e a gente teve uma geração anterior que resolvia as coisas de uma forma um pouco mais violenta, e aí a gente vem com uma nova geração não querendo cometer esses erros, né? E é muito legal, né? Daquilo que a gente pensa que a gente não quer seguir, quer fazer diferente. E aí a gente tem muita informação também. Então o blogueiro de tal falou que isso é certo, o outro falou que a educação positiva é certo, e aí muita informação também deixa os pais muito perdidos, e é mesmo, sabe? Gera uma culpa, e eu falo que não precisa ter culpa, sabe? Assim, você não vai acertar. Já entende que você não vai acertar, que você vai ser o pai e a mãe que é possível ser. E outra coisa, assim, a gente tem medo de ser o chato. E eu acho que educação, quando a gente trabalha com educação, é saber que o papel do chato é o nosso papel. Então, o falar não é o nosso papel, o impedir de fazer algumas coisas, porque nós conseguimos entender o malefício de toda essa situação, porque a gente já viveu, né? Eles não conseguem enxergar tudo que está acontecendo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é se culpar menos e se responsabilizar de fato. Para falar, eu vou falar não sem problema. Vai me chamar de chato, não vai querer conversar comigo, mas tá tudo certo. E aí a gente entra naquilo, né? Eu recebo muitos pais que falam, eu não gosto de brincar. E eu falo, não precisa gostar de brincar, tá tudo certo não gostar de brincar. Mas talvez
inseri-los em atividades que também te dão prazer para ser natural. Então, você gosta de cozinhar? Pede para vir ajudar. Você pratica algum esporte de final de semana? Gosta de fazer? Gosta de natureza? Inclua daquela forma. E se não tem tempo no dia a dia ali, tudo bem. Mas proporcione para ele e tenha coragem, sim, de sem culpa por limites. Não é negociável, é esse tempo que você tem de tela e tá tudo bem. E aí você vai aprender a gerenciar seu tempo com outras estratégias. Acho que é um Sim. pouco isso. Sim. Então, eu lembro, até só fazendo um recorte dentro do que você falou, eu lembro que eu era bem pequeno, eu tinha menos de 10 anos, e nessa época a televisão também era televisão com poucas opções, né? Você não tinha todos os canais que você tem disponível, você tinha Sim. um SBT, uma Rede Globo e uns canais pequenos, a Manchete, essas coisas, eu sou dessa época. E aí às vezes eu acordava mais cedo, assim, num domingo, meus pais ficavam dormindo, né? Você ligava a televisão, não tava passando nada. Aí você viu que tinha lá. Você vê, né, como que a gente era obrigado muitas vezes a fazer algumas coisas que a gente não queria e a gente aprendia com aquilo. E olha só, foi numa dessas aí que tava passando uma missa. E eu imagino, uma criança de 8 anos assistia a missa. Não, eu assistia a missa, era o que tinha pra assistir. E um padre, ele falou isso daí, ele falou assim, e eu tô falando assim, eu pequeno, hein? Ele falou assim, fale mais vezes não pro seu filho, porque a vida vai falar não pra ele muitas vezes. E eu não era pai, eu era filho, eu tava como filho naquela, e eu ouvi aquilo e falei assim, caramba, meu, nossa. Ou seja, a vida vai falar não pra mim muito mais vezes do que sim. Se a gente não preparar os nossos filhos, né, pra ouvir não, imagina como que vai ser a frustração deles no futuro, né? E foi mais ou menos o que a gente viu, né? A gente comentou, a gente foi num evento, né? No final de semana. E a gente até bateu um papo aí falando sobre o não, né? As crianças precisam passar por esse processo de frustração. Porque faz parte, né, deles, né? Eles têm que passar por isso, né? E os primeiros nãos é mãe e pai, né, que dá, né? Sim. E aí é como ela falou, é onde se intitula o chato, né? Sim. Então aquele que dá mais não, se for o pai ou a mãe, é a chato ou chato. Não, né? Inclusive eu tava brincando, tava falando com a minha esposa esses dias aí, né? Mas a gente fica falando e eu tava comentando com ela, né? Eu falei assim, eu lembro que algumas vezes minha mãe falava não pelo simples prazer de falar não pra mim. ela nem tava avaliando o que eu estava pedindo, ela já falava não. Ela falou, não. Ela tinha um prazer de falar não pra mim, assim, que eu falei assim, pô, ainda bem, né, que pelo menos assim, se isso realmente ajuda a forjar a gente pro futuro. Mas você sabe, ela foi... Foi e ótimo. assim, você voltando, né, nossas primeiras figuras de autoridade é pai e mãe, né? Então, às vezes o pessoal confunde, eu sempre falo o seguinte, né, tem, né, como você falou, tem muitos blogueiros, né, tem muitas informações aí no mercado, e o pessoal costuma dizer assim, eu sou amiga do meu filho, né, eu sou amigo do meu filho. Falei, gente, a gente pode ser amigo, mas a gente tem que entender que o nosso papel é pai. Né? Então, assim, a gente tem que diferenciar, porque tinha essa autoridade, né? Então, o Saulo, que era da minha geração, né, Saulo? Então, assim, pai é pai, mãe é mãe. O que a gente precisar deles, a gente tem. Mas, às vezes, se confunde muito essa relação. A criança pequenininha fala, eu sou sua amiga, né? Então, amigo, quando fala não, acabou com a sua vida, né? Você não quer mais relações, porque ele é o seu amigo, né? Sim. Então, eu acho que mãe, né? A gente é mãe e pai, é lógico que a gente é amigo dos nossos filhos, né? Mas o nosso papel, nossa autoridade como mãe e pai, ela tem que estar muito definida ali. Porque se ele respeita a minha autoridade, ele vai respeitar um professor na escola, porque ele sabe que aquele professor é uma autoridade, né? Então, assim, a gente vê muito essa questão de autoridades, né? Eles não respeitam. Então, se não respeita a própria autoridade dentro de casa, que é pai e mãe, como é que ele vai respeitar as autoridades de fora de casa? Né? A Fê vai fazer uma pergunta aqui. Pode falar, Fê. Sobre o sono e o comportamento. Realmente que foi o ponto que a gente já ia adentrar nessa questão do impacto das telas sobre o sono e o comportamento das crianças, dos adolescentes. Muito, né? Muito, porque as telas, ela, por exemplo, ela retarda a produção de melatonina, então ela faz com que a gente tenha um dormir mais tardio. Então, assim, o que é o sono na nossa vida, né? É o que
faz com que a gente consiga descansar e repor as nossas energias gastas durante o dia. Então a gente sabe dos malefícios da luz azul, né, que deixa o nosso corpo em alerta. Levar o celular para a cama, o nosso cérebro ele é muito inteligente, então ele associa. Então quando a gente vai falar de estudar, a gente sempre fala, nunca estuda na cama, porque o seu cérebro entende que ali é um momento de dormir, de prazer, você não vai ter a melhor concentração, né? Então quando a gente utiliza as telas, ele vai começando a entender que ali não é um lugar de dormir, ali é um lugar da nossa mente ficar ativa. E aí, quando você não tem uma boa noite de sono, no outro dia o seu comportamento é de irritabilidade. Então, né, você fez a pergunta, como é que vocês começam a perceber, né, uma criança? Você percebe que ele tá muito irritado, que ele tá com uma desatenção, e aí vem toda aquela questão, né, começa a pôr diagnósticos, mas às vezes é porque não dorme, então dorme muito pouco, e aí acho que tem todos esses malefícios, né, que vai estar... E uma coisa, pontuando, pegando gancho, às vezes você vê crianças que chegam morrendo de sono, né? E aí você fala assim, ué, mas você não dormiu cedo à noite, né? Não, eu perdi o sono. Aí o que você estava fazendo? Eu fiquei mexendo no celular. Isso. Então, no outro dia, uma criança que estuda logo cedo, né? Às vezes vai para a escola, o pedagógico de manhã, né? 7 horas da manhã. A criança não vai ter um bom rendimento. Ela está cansada, né? Sonolenta. E é um sono que, por mais que você fale, né? Vamos ser atentos, lava o rosto, ele cai em cima da mesa e dorme. Né? Então, assim, qual é o rendimento dele na escola? Né? Essa questão da irritabilidade, né, também, né, bem presente, né, porque tá com sono, né, então se ela tá com sono, ela vai ficar irritada, né, e qualquer coisa chora, né, vai brigar, impulsividade, né? Também, acaba também a questão da ansiedade da comida, né, comendo bastante, que tem o peso, né, então tudo isso envolve, né. Existe um equilíbrio aí, assim, razoável entre um uso saudável das telas e um uso que não é saudável? Tem idade para isso? Tem, né? Os pediatras, eles colocam, por exemplo, assim, que até os 5, 6 anos, no máximo 1 hora. Depois até vai aumentando, 3, 4, mas assim, e tem um uso saudável, porque a gente não pode negligenciar tudo que a tecnologia traz de benefício pra gente também. Então, assim, é o acesso à comunicação, uma comunicação democrática, tudo isso. Então, assim, a gente tem apps, por exemplo, que fala sobre saúde, jogos que estimulam cognições, funções executivas. Então, isso dá pra gente fazer um bom uso com um tempo limitado da tecnologia, das telas, a questão das redes sociais. Acho que a gente tem muitos estudiosos que falam que antes dos 16 anos não deveria ser permitido ter redes sociais, porque gera a competição, a comparação, e não tem maturidade para lidar com isso. Não, isso daí eu comentei com a Evilândia no domingo, né? Eu falei assim, na verdade, assim, a gente conhece pessoas próximas que se deixam influenciar pelas redes sociais, são adultos, você imagina? Muito! Nossa, Imagina umas crianças, né? Não é? E a gente sabe hoje, por exemplo, que a vida é difícil pra todo mundo, que não tem relacionamento perfeito, Sim, casa sim. perfeita. Mas eles não. Mas Eles acreditam que não, né? Isso aí é uma E coisa que... Sou eu que tô errada, né? Eu tive a oportunidade, né, de dar alguns cursos de redes sociais para os empresários aqui da Pauliceia, né? Só a Evilândia que não participou, todos os outros participaram. E uma coisa que eu sempre falava, né, que é um ponto, assim, principal falando, assim, sobre Instagram, Facebook, sobre as redes sociais do Mark, principalmente, que eu falo assim, né, que o pessoal fala assim, mas o Instagram não dá resultado pro meu negócio. E eu sempre falo assim, porque o Instagram não foi feito para dar resultado para negócios. O Instagram foi feito para gerar inveja nas pessoas, para gerar competitividade, para as pessoas olhar uma vida que não existe e falar assim, nossa, se frustrar. Esse é o objetivo do Instagram, né? Então, eu sempre fazia essa brincadeira, mas é uma coisa que você está falando que é verdade. Então, assim, você imagina, se isso acontece e afeta adultos, eu já citei em outros episódios, eu vou falar aqui, não vou falar quem é, mas eu conheço pessoas que terminaram seus relacionamentos, terminou com o marido, mandou o marido embora de casa, porque a Fátima Bernardes terminou com o William Bonner.
Se ela terminou com o menino namoro, por que que eu vou continuar com você? E assim, a gente ouviu isso. E eu falei assim, caramba, tá vendo? Olha como que isso influencia as pessoas. Aí você vai falar assim, nossa, mas que tipo de pessoa que se deixa influenciar por isso? Existe. Se existe uma, existe várias Muitas, que deixam, entendeu? Então, se você vê que as redes sociais têm esse poder sobre a vida das pessoas adultas, quanto mais as crianças. Uhum. Essa questão de ansiedade, né? Nós estamos, né? Principalmente esse ano, né? O tanto de pessoas que estão com ansiedades, né? As clínicas, né? Você que atende bastante, né? Você deve ver o tanto de pessoas adultas, né? E crianças também, desde já pequenininha, já com ansiedade, né? Sim. E essa questão do perfeito, né? Não existe perfeito, né? Se nós adultos, né, idealizamos aquela vida de Instagram, de Facebook, você imagina uma criança, né? Que ela não tenha nessa maturidade para saber que não é tudo perfeito, né? Que não existe um não. É que ali tudo é muito lindo, né? Não existe um não, né? Sim. Então a gente precisa. Então essa questão do não, de não aceitar o não, vem muito disso também, né? Porque eles falam tudo é perfeito, né? E tem uma coisa que aí eu já vou emendar uma pergunta para vocês aí, e aí eu queria até que a Natália falasse um pouquinho sobre isso, que são os youtubers mirins aí, né? Você deu uma pincelada sobre isso, eu gostaria que você falasse se existe um bom. Mas vamos lá. Mas assim, ó, por exemplo, eu comecei a perceber o meu filho assim, com um comportamento consumista diferente. E a gente notou que assim, a vida de alguns youtubers é abrir o sacão de Doritos desse tamanho que custa quase R$50, né? Eu falei assim, meu, e tipo... Super saudável. Sem Então, contar, né? E assim, todo tipo de brinquedo, porque cada episódio que esse youtuber mirim aí fazia, ele tava falando de um brinquedo diferente, ele tava abrindo um pacote de brinquedo diferente, ele tava falando de um jogo diferente, comendo uma comida diferente. E aí eu percebi que o meu filho começou a despertar, sabe? Achando que, assim, pô, se ele pode isso, se isso é normal pra ele, é normal pra mim. Ele começou a pedir isso, e assim a gente começou primeiro a gente começou a tentar educar ele, falar assim, meu, essa vida aí não é assim não, depois a gente, cortou, não assiste mais, vai me levar à falência. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso também. Bom, aí eu acho que a gente entra em várias questões, né? Eu não consigo ver um youtuber mirim tendo um bom, assim, tendo um que eu falo, ai, nossa, esse conteúdo é de qualidade. Eu acho que é um trabalho, a gente vai falar de trabalho infantil, várias coisas aí que eu acho que não são, né, são proibidas, na verdade. E eu acho que essa questão a gente começar a mostrar para eles ainda pequenos que não existe, né, uma meritocracia. Nós viemos de lugares diferentes. Então, os nossos caminhos para conseguir as coisas, eles são diferentes. E que é muito difícil para eles entenderem isso, porque para adultos é difícil entender, né? Então, assim, a gente não é porque eu sou psicóloga que eu vou ter o mesmo sucesso que a outra psicóloga, porque a gente veio de possibilidades diferentes. E a mesma coisa do youtuber, né? Então, assim, ele é uma criança mas ele não tem a mesma possibilidade que você, não tem o mesmo acesso. E da mesma forma, provavelmente ele tá ali, não foi o pai dele que precisou comprar aquele salgadinho, né? Ele ganhou aquele salgadinho, ele fez permuta, é coisas que é muito difícil eles conseguirem compreender. Então, esses influencers, eles fazem um trabalho direitinho mesmo, porque é muito difícil a criança conseguir entender tudo isso. Então, aí como que o pai tá explicando, ele tá fazendo? Então, fica muito difícil de compreender. Sim. Por isso que a gente fala que a cognição delas não permite que tenha acesso, porque não tem maturidade para compreender todo esse universo complexo que tem muitas coisas por trás, que não é só eles falar. não vão conseguir compreender. E aí já entra na em outro. status não tem ninguém que chega com esses problemas, né? Nenhuma criança que chega lá com problema de assistir youtuber e achar que tudo é fácil na vida, né? Não chegaram nenhum ainda contando assim, não. Mas a gente fica com bastante receio, né? A gente tem acessos aí, né, nas escolas, recentemente, né? A gente viu aí. Porque, assim, ao mesmo tempo que eles são influenciados por coisas, né? Para comprar brinquedo, eles também são influenciados a fazer desafios, né? Nossa, é verdade. Esses desafios são perigosíssimos, né? E eles não têm essa maturidade, né? De saber que aquele desafio vai machucar alguém, né? Ou até ele mesmo, né? E a gente vê isso dentro das escolas, né? Antigamente a gente via isso, às vezes os pais traziam verbalizavam, né? Porque eu atendo também ensino médio, fundamental, mas em aulas particulares, né? E aí os pais sempre traziam isso
de assim, lá no 7º ano, 6º ano, a gente tinha esses problemas, né, dessas brincadeiras, né, desses desafios. Mas hoje tá bem preocupante, porque nós estamos vendo isso dentro de escolas de Fundamental 1, de crianças que de 6 a 10 anos, né. O Saulo, né, recentemente me trouxe aí, que é uma escola também, acho que, não sei se você quer comentar um pouquinho, né, e é desse desafio, onde que eles aprendem? Não é com os pais, né? Então, inclusive, assim, o que a Evilândia tá falando foi de uma escola aqui da Pauliceia, que enviou para o grupo do WhatsApp das mães, né, algumas crianças criando, né, armas brancas artesanais, né, então pegava a lâmina do apontador, colocava na ponta da caneta, e isso aí se tornava um estilete, né? E aí, assim, quando a direção da escola pegou, né, mandou um alerta para as mães ficarem atentas, olhar os materiais, orientar, conversar com os alunos para evitar esse tipo de situação, né? Porém, o que chamou a atenção, e isso é que eu acho que era importante a gente trazer aí, é que a direção falou que isso parece que se trata de um desafio de rede social. E uma mãe fez um comentário na postagem do portal Pauliceia News falando que a filha comentou exatamente, o filho, não lembro, né, falou que comentou que realmente isso se tratava de um desafio que um passava para o outro. Eu não sei, francamente, como que funcionam essas coisas aí, e que se tratavam de um desafio, né? Esses desafios aí de redes sociais também, né? Eu acho que o mais famoso foi o tal do Baleia Azul aí, né? Que acho que começou, né, a trazer esse alerta para as pessoas aí. E então queria que você falasse, Evilândia, também se isso é comum, né? Se você já viu esse tipo, nem que não seja tão grave, né? Mas como que isso funciona dentro da escola, né? Assim, dentro da minha escola não foram feitos isso, né? Mas uns 2 anos atrás tinha um outro desafio. E isso veio porque era um aluninho de 5º ano, mas já faz uns 2 anos, mais ou menos. E na hora da lição de casa, ele pegava aqueles, que era um desafio também do YouTube, corretivo branco, sabe aqueles líquidos? E passava na mesa, secava e rapava. E aí fala, olha, o fulano tá cheirando o pozinho do corretivo. E aonde que nós vimos isso? No YouTube. Sim. Né? E aí, Ferdinand, porque os amigos lá da escola que eu estudo de manhã, meus amigos lá do 5º ano faz isso. Então a gente chamou a mãe, comentou, né? Porque ela também não tinha ciência disso, né? Mas onde que já se viu, né? Encher a carteira lá de corretivo, né? Rapar, pra ficar aquele pó. Onde que eles viram? Eu vi não é um vídeo engraçado do TikTok. Um desafio, né? Então, assim, a gente vê, são coisas que, olha só, como é que eles podem, né? A gente fala assim, eles não sabem o malefício disso, né? Não tem a maturidade para saber. Ele fez porque ele viu no YouTube, era um desafio lá, dos amiguinhos, eles faziam isso. Isso há 2 anos atrás, então já progrediu, nós já estamos lá com esse do estilete, né, feito com o apontador. O estilete também teve um pessoal que é da geração mais antiga falando assim, nossa, a gente fazia isso daí para apontar melhor o lápis. Olha como a gente... meu Deus. E eu comentei também com um pessoal, né, que a gente, depois que saiu essa denúncia aí, né, que a gente discutiu sobre isso no portal Pauliceia News, algumas pessoas falaram, gente, que absurdo. Aí eu falei assim, de verdade, assim, a gente fica assustado, né, por conta de tudo que... É aquilo que a Natália citou, né, a informação chega pra gente, né, e a gente fica assustado. A informação na década de 80 não chegava muitas vezes na gente, né? Acontecia muita coisa, mas a gente não ficava sabendo, né? Eu tô pensando nas coisas que o pessoal fazia quando eu tava na escola. Que não é tão diferente assim, né? Mas eu, assim... Então, eu comentei, eu falei assim... eu falei assim, na nossa época, o pessoal chegou a fazer uma arma artesanal na escola. Eu falei, não, porque a gente levava canivete pra escola pra ameaçar um ao outro. Vamos ser a gangue do canivete. Era muito pior, se você for ver, né? E outra que naquela época não existia essa questão de tão restrita do material escolar. Ninguém olhava. Se o cara que tivesse uma arma, ele entrava armado. Tem isso? E tem isso? Não, eu acho que hoje eles não... Obviamente, eles não vão fazer uma revista na mochila, mas assim, as professoras dentro da sala são mais atentas ao que tem nas mochilas dos alunos. Né? Então. Bem mais. Sim. Eu lembro que a pessoa gostava de pegar o compasso.
a pontinha do compasso pra ficar fazendo tatuagem. Eu falava, meu Tá Deus, vendo? gente, que loucura. Isso a gente também existe Aí- esse negócio aí. Mas hoje tá mais grave, né? Isso a gente fazia na inocência, né? Uma então. tatuagem, né? verdade. Não usava com o Sim. intuito de machucar alguém, né? Porque Sim. hoje, né, pelo que a gente vê, o desafio é para machucar, chega Sim. até matar, né? Sim. Um outro amiguinho, né? Então, é preocupante. Na nossa época, a gente falava que eram umas traquinagens saudáveis, né? Sim, sim. O máximo, eu lembro da minha época, o máximo que tinha medo era de ser pego no portão da escola quando o amigo falava assim, na saída eu te pego, né? Mas não tinha tanto isso, o compasso, né? Ficar se tatuando com a canetinha, né? Ou com compasso, mas era algo que você fazia ali na inocência, né? De querer uma tatuagem, nem ali, por imaturidade, mas não a chegar de machucar o próximo, né? Não, então, Porque eu tô hoje falando a gente assim, tá- a gente que eu citei, se eu tô falando da minha experiência aí, né, que o pessoal levava canivete pra escola, ninguém nunca machucou ninguém com Não, canivete. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo assim, acho que talvez a gente era, eu vou falar, a Fê fica brava comigo, mas a gente talvez fosse mais preparado aí, né, pra lidar com algumas coisas. Hoje já talvez a rede social já estimule mais as pessoas a fazerem algo que foge do natural, né? Talvez normalizou algumas coisas que não são normais, né? Sim. Bom, vamos seguir. Faz a próxima pergunta aí, Fê, que você tá muito quietinha. Vamos falar então das boas práticas e sugestões, que é como usar então a tecnologia a favor do desenvolvimento das crianças. Acho que foi aquilo um pouco que a gente respondeu, né, na pergunta anterior, que é a questão assim, existem vários aplicativos que estimulam, por exemplo, as funções executivas, então atenção, tomada de decisão, controle inibitório. Então, assim, a gente tem várias ferramentas que a gente consegue, a gente tem, por exemplo, assim, jogos, a gente tem acesso muitas vezes a alguns livros, de maneira gratuita, tanto para os pais quanto para os adolescentes, para as crianças. A gente tem portais educacionais bem interessantes. Eu acho que dá, sim, dá para fazer o uso da tecnologia a favor do conhecimento, da educação. Tem sugestão de... Isso, igual ela comentou, dos quiz, né? É tão legal, às vezes, principalmente em aula, né? Às vezes você quer deixar aquela aula mais interativa, né? Sim. Põe um quiz lá, eles adoram, né? Então, não é para eles ficarem lá, né, assistindo horas e horas ali de frente para uma tela. É exatamente para agregar valor àquela atividade, né? E eles gostam. Então, na nossa época, né? Se a gente pensar, olha como a gente fala, a tecnologia, a gente fala, é só da tecnologia, parece que a gente está criticando, né? E não. Ela tem, né, bastante coisas positivas. Na nossa época, a gente, não sei se o Saulo, né, da minha época, a gente ia para a biblioteca, eu tenho até o calo no dedo ainda, né? Então, os mapas que a gente desenhava, tinha que procurar aqueles livros, né? Folha de almaço, a gente olha, tem até um trauma, né? Porque era as 10, quando falava 10 folhas de almaço, hein? E a gente tinha que ir na prateleira, procurar por ordem alfabética, escrever, fazer o mapa, né? Isso também tem os seus benefícios, além dos calos no dedo, que a gente memoriza mais, né? Tem uma parte aí do nosso cérebro, né? Que a gente sabe que necessita, né? Fixa mais, né? Fazendo isso. Mas imagina, hoje a gente tem muito mais acesso. Né, você vai fazer uma pesquisa, né? Ele já te traz vários links de vídeos, né? Pesquisas atuais, né? Lá era o que estava no livro, né? Se for uma pesquisa de 3 anos atrás, hoje você já põe e aparece ali que foi ontem, né? Tudo que é atualizado. Então, tem os seus benefícios. Eu falo que é o equilíbrio, né? O que está faltando hoje é o equilíbrio, o bom senso, né? Que momento que usar, né? Quanto tempo usar, porque não é ruim, a tecnologia é ótima. Imagina o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Vai ter acesso, muitas pessoas vão assistir. Sim. Né, pequenininho, o pessoal para ali, né, assiste, né, e isso vai divulgando para muito mais pessoas, né, ter acesso ao que nós estamos conversando, né. E é aquilo que a gente falou, né, na nossa época a informação demorava para chegar. Eu lembro que quando eu era menino assim, né, sempre passava na TV uma cena que alguém captou de um assassinato, assim, sabe? Um casal andando, né? Aí 2 pessoas chegavam atrás, dois homens chegavam atrás, aí chamavam o cara virava, eles baleavam o cara e saíam correndo, né? E essa cena, assim, era tão forte pra época, porque não se tinha isso, que assim, eles vira e mexe reproduziam, sabe? Assim, eles sempre mostravam, quando iam falar sobre segurança, sobre perigos, eles usavam essa cena, porque era a única que tinha que captaram. Hoje
tem canal no Instagram só com flagras de assassinatos, tem canais só com bandidos que foram assaltar e o cara reagiu e matou o bandido. Então, assim, são as informações. É isso que eu falei assim, a gente acabou normalizando algumas coisas que não são normais. A gente se acostumou em ver esse tipo de coisa, né? E então hoje esse tipo de informação que a gente tem, né? Chega de tudo quanto é lugar. Eu vi uma estatística de que. E é uma estatística antiga, tá? Não é recente. Eu tentei até atualizar ela, mas nunca consegui. Mas eu vi uma estatística já de quase uns 10 anos atrás que, assim, o mundo tinha trocado mais informações nos últimos 2 anos do que nos últimos 2 milênios. Isso eu estou falando há quase 10 anos atrás. Você imagina hoje, com o chat GPT, inteligência artificial, a rede social na velocidade que tá, o quanto que isso não evoluiu. E eu acho que isso daí dá um impacto no cérebro aí que não deve ser natural também, né? Não é. Não é porque, né, traz uma falsa sensação que tudo é muito fácil, que tudo é muito simples. E, de fato, a informação, ela é muito simples a gente ter acesso. Mas e o restante? É aquilo que a gente volta a falar. E como é que a gente cria um repertório para lidar com várias questões, né? Então, assim, nem tudo é tão rápido, nem tudo a gente vai ter a resposta ali de imediato. A gente vai ter que passar por algumas situações para entender que as coisas passam, para entender que para muitas coisas da vida é paciência, Sim, é tempo sim. que precisa acontecer. E a gente só sabe isso depois que a gente vivencia. Mas se a gente vive um cotidiano em que tudo parece ser muito imediato, parece que quando a gente tá sentindo aquilo, não, isso não é normal, né? Essa espera, essa demora. Então, acho que é um pouco isso. Hoje eu tive contato com a minha prima, e ela trabalha numa escola, né, daqui do bairro, e ela estava afastada da escola por 2 meses. Ela ficou afastada, né, afastada clinicamente, né, ficou 2, aí eu falei assim, mas você não avisou ninguém, né? Ela falou assim que o médico mandou ela ficar assim, longe do celular, 2 meses, uma desintoxicação. Sim. Será que isso assim, vai chegar um momento que as pessoas vão ser obrigadas a passar por isso? Ainda mais crianças, né, que foram acostumadas, né, a crescer com isso aqui na mão, né? Ah, sim. A gente tem um livro muito bonitinho, infantil, que chama Larga Esse Celular. Que aí é muito bonitinha a história, porque os pais, eles acham que, nossa, que a criança está sendo muito prejudicada pelo uso das telas. Mas depois eles vão no médico e percebem que todo mundo foi afetado. Então, um adquiriu dor na lombar, o outro uma vista cansada, dor no pescoço. E aí a médica, nessa historinha, fala para todo mundo ficar um tempo sem celular. E aí eles veem um benefício disso, que a vida fica mal. O livro ele começa em preto e branco e passa a ficar colorido depois. Que você começa a olhar para os lados e ver coisas. E de repente a gente perdeu o limite, né? A gente trabalha 24 horas porque a gente tem acesso ao WhatsApp, então chamam a gente a qualquer momento. A gente não tem mais um limite, não tem mais o horário comercial, né? Não tem mais o final de semana. A gente trabalha o tempo inteiro, 24 horas, né? E aí o quanto isso é saudável? Isso não é saudável. Não precisa ir muito longe pra gente já ver os malefícios que tá causando na ansiedade, porque a gente fica pensando antes a gente tinha que esperar pra coisa acontecer, né? Não resolveu na sexta-feira, agora é só na segunda. Não, mas agora não resolveu às 18, a gente resolve às 20. A gente se pega trocando mensagem com colegas de trabalho muito tarde da noite, no domingo. Então, como isso não vai gerar ansiedade? Você receber uma mensagem do seu chefe num dia que era pra você descansar, sabe? Assim, então, sim, né? E outra, assim, o WhatsApp, né? Você viu que agora eles fizeram até para acelerar, né? O áudio, né? E eu falo, gente, olha que ponto que nós chegamos, né? Se tiver 2 minutos, a gente aporta lá volume 2, né? Velocidade 3, 4. Porque você não tem paciência de escutar, né? Todo aquele áudio, né? Uhum. Você vê como que nós estamos na tolerância, né? De imediatismo, né? A gente achava que o trabalho braçal era difícil, né? Eu acho que o trabalho braçal é muito mais saudável, né? Também tenho pensado Descansa, nisso. né? Toma um banho, tira um bom exatamente. sono. E ali você tá recuperada, né? Sim.
Tanto que hoje as opções, muitas pessoas não querem mais, querem trabalhar com entregas, com coisa, porque exige menos, tenho mais flexibilidade de horário, eu faço meus horários, eu tenho ali algo que eu não preciso, porque muitas vezes o trabalho vai muito além da prática, né? A gente trabalha muito mais fora daquele ambiente do que dentro dali. E tá sendo uma opção dos jovens não querer mais trabalhos formais. Quero ter uma flexibilidade a mais, trabalhar com outros tipos de coisa. Algo mais alternativo, mais autônomo. Não ter aquela rotina todos os Sim. dias, naquele mesmo Tenho que horário, acordar, né? Sim. Agora, assim, a Status, ela oferece contraturno, né? Que seria a opção, como que você fala, né? Contraturno, né? Enquanto tem um turno da manhã, eles fazem o contraturno à tarde e vice-versa aí, né? Tem contraturno para adulto lá também não? Vamos fazer? Adulto precisa aprender a brincar, né? A gente sempre faz a formação dos professores, a gente traz um professor, né? Que faz essa formação, né? Da recreação. E quando a gente vê os meus profissionais ali brincando, ele fala o adulto precisa aprender a brincar, porque como é que ele ensina a brincadeira se ele não sabe brincar? Uhum. Né? Bem E a isso. gente vê eles brincando, aí ele fala, tá vendo qual é a dificuldade do aluno quando você pede para fazer um comando e você entende outro? Então é muito gostoso ver o adulto brincando, né? Uhum. E hoje tem, né? Você vê, não só para criança, né? Você vai de férias para alguma coisa, tem a recreação, né? Tanto para adulto como para crianças, né? Que é o brincar ali, né? Sair um pouco das telas, né? E hoje é difícil, né? Igual ela falou, a gente tá o tempo todo com o celular, né? Retocou ali e a gente quer responder. Sim. Então, vamos brincar, filho. O telefone toca, você nem percebe, né? Você já larga ali o que você estava fazendo com seu filho brincando e tá respondendo, rapidinho. Quando você vê, Já tá trabalhando. já tá trabalhando, né? Tem uma questão assim que eu falei assim, cara, isso daí era uma brincadeira antes e agora não é mais uma brincadeira, que é aquele negócio de falar assim, quantas vezes você pegou o seu celular pra ver a hora e quando você viu, você tava já respondendo mensagem, você tava na rede social. Hoje assim, eu pego o celular, tipo, pra ver uma mensagem no WhatsApp e você não viu a mensagem no WhatsApp. Quando você viu uma notificação do Instagram, você entrou no Instagram, você já viu um Reel que puxou pro Story, daqui a pouco... Fala assim, caramba, eu não tô conseguindo fazer uma atividade básica, que é cumprir o objetivo foco, pelo né? qual eu liguei ele. Uhum. E isso é muito perigoso. Eu sei, é isso que eu falo assim, eu não sei tecnicamente o problema disso, mas eu sei que isso aí não tá certo, tá errado. Isso aí é uma coisa muito errada, né? Uhum. Estão me manipulando. Sim. Sim. Bom, a gente já falou, agora vamos falar, a Fê vai conduzir aí, Fê? Conduz aí, que você que gosta do eu mito ou gosto. verdade. É o quadro do mito ou verdade. Então é um momento polêmico pra gente ver com vocês o que é real e o que é exagero. E as frases mais citadas são a criança que joga muito videogame vai ter problema de comportamento. Essa é a primeira frase. É mito ou é verdade isso daí? Já a parte técnica. Bom, eu acho que é um pouco de mito e um pouco de verdade, né? Eu acho que não é a quantidade de horas que vai impactar, né? Mas eu acho que ela passando horas ali, ela vai perder tempo de desenvolver outras habilidades. Então isso vai acarretar em algumas questões comportamentais. Por exemplo, ela não tem algumas habilidades. A gente pode pensar em tudo que a gente já falou agora. Pode impactar no sono, pode impactar no sono, impacta na irritabilidade, em tudo isso. Mas não sei se são as horas, né? Assim, necessariamente só as horas, né? Que impacta nisso. Eu acho que Desculpa, uma ressalva, hoje, né, tem aqueles jogos online, né? Então, assim, não posso parar porque é online, né? Quando era aquele outro que dava pausa lá, né? Isso ainda consegui. Mas hoje é online, né? Eu tenho uma batalha e preciso fechar. E às vezes aquilo ali leva até altas horas da noite, né? E a pessoa não quer desligar, porque ela tem que fechar aquela batalha, né? E aí fica irritado, né? Quantas vezes você já viu, até adultos, né, jogando, se você vai chamar o que é, né? A pessoa já vem com uma pergunta assim, você fala, calma, né? Porque ele tá ali tão focado naquele jogo, né? Então, assim, isso é normal, até criança, né? Você fala, calma, eu só perguntei tal coisa, né? Porque tá no jogo, né? E não pode parar.
Então, assim, igual ela falou, às vezes é uma diversão, sim, né? É um momento ali, mas tendo o bom senso, né? Não ficar ali, né, horas e horas. Às vezes tem gente que vira sábado e domingo jogando, né? Sim. E nós estamos falando nem só de a criança, Não, às vezes é o só pai e o criança, filho é. junto, né? Porque hoje os pais também jogam, né? Na verdade, a Online. gente já tem casamentos destruídos por causa de videogame. Né? Videogames. Sério? Não vamos entrar nesse assunto. Não. Ok, O ok. foco são as telas. Ok. Que, nossa. A segunda frase é: as telas são as grandes vilãs da infância moderna. Não. Não são, né? Não são. A gente, é o que a gente falou aqui, as telas, ela também trouxe muitos benefícios, né? O acesso à informação rápida, a diversidade de formas de aprendizagem. Então, assim, muitas vezes o aluno não conseguiu entender o que o professor falou. Então, tem vários sites, canais de YouTube que tem plataformas de explicação de conteúdo, que às vezes facilita bastante o treino de atividades. Então a gente vê o pessoal que está indo fazendo pré-vestibular, ter app, sites que eles conseguem treinar alguns exercícios. Então não tem como falar que é total, não é vilã, não é vilã. Ó, a gente usou uma frase de efeito aí falando assim: celular não é presente, é o fim da infância do seu filho. É um pouquinho disso daí. Você acha que essa frase que eu usei aí eu deveria retirar das minhas propagandas que eu faço para os colégios? Você usa essa frase? Usamos. É porque, na verdade, é uma frase que de impacto que o pessoal usa bastante aí, né? Pra lidar com. É que, na verdade, assim, tudo, principalmente falando de propaganda, eu sou marqueteiro, então a gente tem que impactar, né? Tem que chamar atenção. Às vezes a gente é agressivo demais. E aí o pessoal fala, não é bem assim. Normalmente, até quando eu trabalho com engenheiro, o engenheiro sempre me questiona. Eu falo, cara, sou marqueteiro, você é engenheiro. Eu preciso chamar atenção pro produto. Quem tem que falar sobre a parte técnica do produto é você. Deixa eu com a minha área, você faz a sua. Então eu acho que é uma frase de impacto bem legal, assim, sabe? Pra fazer o pai matricular a criança no contraturno escolar, sabe? Eu acho assim, que a tela, em si, igual eu te falei, a gente fala muito de bom senso, né? E qual o objetivo que você está dando? Quando você fala de infância, você já está falando das crianças menores, né? Quando você fala de um jovem, né, que já é aquele adolescente aprendiz, que precisa se comunicar, né? Às vezes é até uma ferramenta de trabalho que hoje, né, as empresas contratam os jovens, são muito rápidos, né, em fazer artes ali, né? Uhum. Ele precisa de um celular, né? Mas se a gente pensa numa criança que ela ainda precisa de uma supervisão de um adulto, que ele não pode ficar sozinho, né, por lei, não sei, eu tenho acho que até os 14 anos, né? Então ele tem que ter ali a supervisão do pai, ou de uma escola, ou de um contraturno, alguém que esteja ali responsável pelaquela criança. Para que ele precisa do celular? Sim, não faz sentido. Porque assim, o celular, qual é o objetivo do celular? Não é a gente se comunicar? O telefone foi com esse objetivo. Hoje não se existe mais o telefone em casa. Então, quando eu fui dar o telefone pro meu filho, a gente ficou pensando, poxa, né? Porque, assim, às vezes ele fica em casa, né? Ele já tá no 7º ano, né? Então, assim, eu preciso saber se ele já tá pronto, se ele tá indo pra escola, né? Uma comunicação ali, outra. Embora ele tá sempre comigo, mas em alguns momentos ele tá lá. Então, acontece alguma coisa. Como que ele vai se comunicar comigo? Né? Ou com o pai dele. Então, a gente fala, o objetivo, você não vai ter rede social. É pra mandar um WhatsApp, ligar, Sim. né? Então, assim, se eu tenho um objetivo na infância... Se você sabe, se você dá o celular pro filho, ele vai ligar pra alguém e mandar mensagem? Não, a primeira coisa que ele vai instalar são jogos, né? Então, assim, qual o objetivo que eu estou dando o celular pro meu filho, né? Sim. E se ele tem a maturidade para saber que ele vai usar só aquilo para meios de comunicação. Sim, exatamente. Né? Pode falar, Fê. Tô selecionando aqui. A culpa é sempre dos pais quando a criança está muito tempo na frente da tela. Essa é boa, hein? Quero ver vocês fugirem da... Eu acho que não é culpa, mas é responsabilidade, sabe? O pai, ele é responsável
pelo comportamento, assim, né? Por que ela tá fazendo muitas vezes, né? Por se responsabilizar ali de fazer essa administração. Então não é uma culpa, mas ele é quem tem esse poder de dar acesso ou não, né? Quem faz isso. Então acho que não é uma culpa, mas é uma responsabilidade, sim. É. A gente, quando a gente fala assim, né, sobre a questão da criança, né, é isso que a Evelyn acabou de falar, qual o objetivo da tela. Eu lembro que, assim, como muitos pais, né, eu fui aquele cara que cuspiu pra cima, assim, falando, não, eu não vou dar celular na mão do meu filho. Só que, hora tem um momento, Sim, que é você tá necessário. esgotado, né, aham. você fala, esse menino precisa parar um minuto aqui, eu Uhum. preciso fazer ele parar. Ou eu dou um Dramin, ou eu dou o celular. Um Dramin com leite morno, ou eu dou o celular na mão dele pra ele parar um pouquinho. Então, não tem como, né? A gente não existe essa da gente, né, não conseguir. Então a gente precisa fazer isso. Mas é importante entender, né, que isso não pode ser, né? É igual assim, qualquer remédio que você toma, se você começa a tomar demais, né, você fica viciado nele. Então se você começar a falar, não, hoje eu preciso descansar, tal celular, tal celular, você tá se prejudicando ele, né? Isso. Eu falo que uma das coisas que os próprios alunos falam, né? Às vezes eu brinco com eles e falo assim, mas como assim você tá jogando, né? Todo dia, porque eles combinam, né? Eu vejo eles combinando de jogar. E eu falo assim, mas seu papai deixa, a mamãe? Mas ele senta do lado e também tá no celular. Então... Embora a gente saiba que muitas vezes ele tá trabalhando, né? E outras vezes acontece o que acontece com você, né? Responde uma mensagem, aí vai no Instagram, porque acontece com a gente, né? Então Sim, acontece com os sim, outros, né? sim. A gente perde o foco muito rápido, né? Do que a gente pegou ali para responder, né? Então, assim, eu acho que proporcionar outras atividades, né, com o filho, né? A gente não tem tempo mesmo, né? Quem chega cansado, né? Que ainda tem as rotinas terceiro round de casa, né? E o filho ainda cheio daquela energia, né, e você precisa fazer as coisas, aí entra nessa. Então, proporcionar alguma coisa que seja, eu vou tirar a atenção pro meu filho, mas é 30 minutos. É só 30 minutos, mas aquele 30 minutos com a televisão desligada, né, Sim. o celular desligado, para que você dê totalmente a atenção e vá brincar com jogos de tabuleiro. Sim. Eu tiro pro meu filho adora jogos. No tempo dele porque queria o Banco Imobiliário, né, ele queria... São 5 horas, cara, pra você... E aí, por isso que eu falo, né? A gente é cansado. Ele assim, vamos jogar? Você já tá, né? Só o caldinho do vinagrete, como diz o outro, chega no final do dia, né? E aí fala, vamos jogar no sábado? Porque quando vai, e ele quer jogar, né? E não se joga sozinho, é filho único, né? Então, ou é o pai, ou é a mãe. Se o pai não quer, não, hoje eu não tô afim de jogar. Alguém tem que jogar com ele. Se não tem ninguém pra jogar com ele, a opção vai ser a tela. Né? Porque a tela sozinha tem um monte de amigos ali que dá para conversar e jogar. Então, às vezes, a gente precisa tirar esse tempo, né? A gente tira tempo para tudo, né? Então, assim, olha, eu vou tirar 40 minutos, mas é 40 minutos só seu. Porque às vezes a gente decide fazer isso e aí toca o celular, uma mensagem e acabou. O tempo que a gente tirou de qualidade para ele, não tem, né? E eu acho que também, assim, não é só a função. O pai e a mãe não precisa ficar ali o tempo inteiro no entretenimento, preocupado. Ele tem que fazer coisa, ele tem que... Sim, você vai descobrir, isso faz parte, o tédio, o ócio, pra exercer a criatividade, pra pensar em possibilidades. E aí, muitas vezes, ele cria... O que ele acha que ele tem ali para naquele momento, já que não é a tela, quais são as alternativas dele de se divertir, de fazer isso é importante, sabe? Eu acho. Precisa. E não deixar ter o acesso, né? Eu tiro por mim, mãe, né? Então a gente já tem as duas experiências, né? Então um tempo a gente tirou e falou assim, chegava todo dia depois da escola e queria jogar. E falou, hoje você não vai jogar, você vai jogar bola lá na quadra com os amigos. Eu não quero, porque é chato, né? Porque lá é chato, né? Porque tem, às vezes, né, algum amigo, né, perde, ganha, né? Então, às vezes, te desligou. Eu lembro que meu esposo um dia desligou e falou assim, essa semana você não vai ligar o jogo. Que era online, né? Então, acaba ficando todo dia querendo fazer aquela mesma coisa quando chega da escola à noite, né? Então, desligou e chora, né? Deita na cama, chora, daqui a pouco pega a bicicleta e vai dar uma volta. Então, ele arruma, né? Tipo, hoje eu não fiz nada, amanhã eu não vou fazer nada, mas eu também quero ficar só deitado, né? Então, assim, eles começam a arrumar, né, coisas pra fazer. Chamar um amigo, né? Lembra de um amigo que gosta de jogar uma bola, né? Ou só para conversar, eles criam. Mas para isso eles não podem ter acesso a telas. Porque se você não deixar ele fazer, mas ele tirou o computador, mas ele tem um celular, ele tem a mesma coisa, né?
Tem outra coisa também, né, pra fazer, né, ô Fê? Que é que é legal pra criança, né? Ficar longe da tela, a atividade, né? Tem, ela vende lá na loja dela. É uma modinha agora, não é? Vamos ver se ela sabe. Ai, gente, eu sei, eu fiz tanta. Ó, Já fiz ó, tanta. quase que eu falei, tô quase dando a resposta. Ela sabe. Já fiz tanta É. publicidade já pro Bob Goods. Os desenhos, canetinha, pinta tudo. Tem em casa ainda. Sim. Tem, né? E é tão Tem. Aquele gostoso. negócio teve uma época atrás aí que teve uma modinha Era Bob Jardins, Goods pra né? adulto. Era Jardins, então, não é? Jardins. Mandala, tinha um time mandala. E assim, olha a concentração, né? Sim. Gente, é maravilhoso. Mas é diferente. Eu acho que eu preciso fazer né? isso, acho que eu vou fazer isso daí. Ó, pra a ver se... mandala, eu lembro que tinha um monte de coisa pra pintar. Era Ficava muito tão lindo. ficava bonito, mas eu olhava e falava, meu Deus, muito trabalho. Preguiça, né? Que preguiça. Agora eu vejo eles pintando uns desenhos tão besta, aí eu fico, vou tentar. Agora, sabe uma coisa que eu acho que é muito legal, mas é Bestinha. muito frustrante? Que o seu final é frustrante? É quebra-cabeça. Teve uma vez que eu peguei. Nunca gostei. Eu passei numa loja lá, aí o Nicolas já tava com uns 4 anos. Aí eu peguei, eu comprei do Avengers. E era baratinho, R$8, assim. Meu, mas gigante, o quebra-cabeça, quase o tamanho dessa mesa aqui. Aí eu sei que a gente ficou umas 4 noites, assim, chegava à noite e começava a montar. E a gente montando com ele. E a gente foi montando. Pô, e assim, o que eu tô falando, foram 4 noites, assim, dedicação total ali, meu. Até a gente terminar. A hora que terminou, a gente ficou olhando pro negócio e falou assim, agora vai desmontar tudo isso. Aí deu uma frustração, sabe? Aí falou, não, nunca mais vou montar isso daí de novo. A gente se empenhou 4 noites, né, em cima daquilo lá e depois ficou com raiva porque ia ter que Sabe que desmontar tem gente tudo. que monta e já deixa em formato de quadro. Cola. Já monta em cima, já vende hoje as telas. Mas, E você nossa, monta já em cima e depois só põe, né? E vira um quadro, né? que cabia na Aí você parede. não ficava frustrado. Você ia olhar e falar, montei esse. E a gente pensa que é o processo, é o caminho, né? Foram as 4 noites ali juntos, é o caminho, é o processo. É que nem subir uma montanha. Pra muitas pessoas não faz o menor sentido. Você sobe, Deve chega ser lá e extremamente desce. frustrante. E desce. Não, mas o legal foi o conquistar, o passar por Sim. todas aquelas etapas, o você separar as peças. Então é apreciar o caminho pra chegar até lá, né? Olha o tempo que que você teve com o filho, né? Sim, então. Eu acho que é um pouco Eu isso. tô pensando assim, pra apreciar o caminho, a gente tinha que O tirar uma Saulo não selfie. teve Aí já tá voltando as recompensa. telas. Não. Aí vem viver o aquela momento frase, presente, né? aí vem aquela frase de impacto dele, né? Coisas que a gente não. Tem uma frase, acho que do Instagram, que o pessoal sempre colocam, né? A felicidade não tá no destino. Não está nas telas, né? Não está, como chama, naquele dia a dia, né? Tô indo para tal lugar, eu tô comendo tal comida, né? Então, é isso que agora deu um branco. Mas ele tem uma frase que, assim, tem vida após, né? Após as telas, uma coisa assim, né? Existe uma vida após as telas, né? Isso. Porque às vezes a pessoa não curte o momento ali com o outro, né? Porque ele tá preocupado em bater a foto. Nossa, Não isso tá daí vivendo, né? Quantas pessoas já perdeu a vida, né? Tirando foto, né? E cai, né? Já teve acidentes, né? Sobe na montanha, vai tirar foto e tem um acidente e cai, né? Por causa de uma selfie, né? Então é perigoso, né? Tem vida após a tela, né? Tem mais uma, Fê? A última. As crianças de hoje não sabem mais perder, porque tudo na internet é recompensa rápida. Já falamos um pouco sobre isso, né? Sim. O perder, né? O brincar, né? Que eu te falei que é um momento tão leve, é o momento mais desafiador para os professores. Porque ele sabe que ali vai chorar, vai gritar, vai falar que não perdeu, não perdeu, né? E você viu que perdeu, e aí nega que não perdeu, aí chora, né? Então, essa questão da frustração para eles é muito difícil, né? Eu queria fazer um comentário, eu vi que assim, até foi uma experiência que a gente viveu aí, né, no domingo, e que eu entendo porque eu sou pai. Eu acho assim que talvez, é aquilo que a Natália falou, assim, talvez muitas vezes o processo de frustração da criança ele não é tão difícil quanto o processo de frustração do pai em cima da frustração da criança. O pai muitas vezes não sabe que a criança precisa passar por esse processo e quer amparar, quer cuidar, entendeu? Eu até cito algumas vezes assim, parece que os meus pais são muito ruins, né? Mas não eram ruins, eram pais normais, assim. Mas eu lembro uma vez que eu comentei assim que tá indo pra escola, mas teve um caso aí, foi aqui na Paulicé, inclusive.
que teve um cara que sequestrou uma criança e matou, e um caso muito grave, assim, na década de 80. Ninguém nem lembra dessas coisas mais, né? Não era nascida. E Não, quando ele falou 80, eu falei, não tava aqui. uma criança aconteceu isso no bairro, né? E assim, eu fico imaginando, você imagina se acontece isso hoje, você não manda o filho pra escola, né? Você quer levar o filho e deixar dentro da escola. No outro dia, minha mãe falou, toma cuidado, viu? Era o máximo que ela falou. Toma cuidado, não fala com ninguém, nenhum estranho, não para falar com ninguém, mochila nas costas e bora pra escola. E eu andava da telefônica até o ministro aí na escola. Então, assim, eram pais que acho que tinham muito mais confiança na sorte. Foi antes daquele episódio que você falou que saiu correndo na perua? Não, foi naquela mesma época. Meu Deus. Então, foi naquela mesma época. A gente tinha medo de falar com o estranho na rua, assim, porque aconteceu esse fato, assim. Então, isso que eu tô falando, assim, parece que os pais antigamente tinham mais, um pouco mais de segurança em algumas questões, assim. Hoje, não, você vê que, assim, o pai vê o filho passando por uma frustração e ele não sabe que aquilo ali faz parte. E que o filho precisa passar por aquilo. E ele quer interferir no processo. E aí ele prejudica, eu acho que ele prejudica o filho e prejudica ele mesmo como pai, né? Ele não se molda um pai... Eu acho que faltou um meio termo, né? Que a gente busca bastante. Que eu acho que assim, a diferença é que antes, muitos pais falavam, não é pra chorar, engole o choro, não precisa chorar, larga isso pra lá, não precisa, ignora, não fala mais com ele. Quando você faz isso, você ensina seu filho que ele não pode sentir. Né, que ele não pode ficar triste, deixa isso pra lá, ignora, só não fala com ele, não liga pro que ele tá falando, porque ele vai parar de falar. E na verdade, aí você também não preparou. Nós somos as gerações de ansiosos, depressivos, e muito porque também a gente não teve um letramento emocional. A gente não aprendeu que tá tudo bem sentir tristeza. Você vai sentir, você vai chorar. E hoje, os pais, eles talvez... Acho que tá mudando bastante isso, mas em alguns momentos eu não quero que ele sofra. Então, assim, entender. Eu não vou ignorar o sofrimento dele. Eu vou acolher e vou falar que faz parte. Então, hoje você perdeu. É triste mesmo perder, né? Eu também fico bravo quando eu perco, né? Eu lembro de uma criança. Eu fui uma vez acho que num bingo, numa coisa assim de chocolate. A criança não ganhou nenhum, mas eu também não tinha ganhado. E ela falou, tô muito brava. Eu falei, eu também tô muito brava. Que eu também não ganhei. É muito chato mesmo. Você viu, ele ganhou 10, a gente não ganhou nenhum. Não dá uma raiva? Não dá uma inveja? Dá. E é isso. É normalizar o sentimento. É mostrar que tá tudo bem sentir. A gente vai sentir. Eu sinto raiva. E aí a diferença é como a gente vai lidar com isso. Mas os pais de antigamente meio que colocavam assim, não pode. Esquece, ele só não dá bola, não dá atenção, engole o choro, não precisa chorar. Então é um pouco isso, eu acho que é a diferença aí. Você tá falando algo que eu acho que eu já citei em alguns outros episódios aqui também, em outras condições, né? Mas eu falo isso daí, assim, que eu acho que a sociedade como um todo, assim, saiu de um ponto pro outro, e o ponto de equilíbrio ficou no meio do caminho, a gente não sabe onde que passou, mas a gente passou, a gente saiu de um extremo pro outro e o ponto de equilíbrio passou, né? Sim. Então é um pouco disso, assim, eu sou de uma geração em que eu tinha uma professora que batia nos alunos. A Fernanda ela não acredita, ela acha que é tudo mentira minha. Mas eu tinha uma professora que batia nos alunos, batia às vezes com o apagador, com a régua, puxava cabelo, puxava a bochecha, assim, ó, dava tapa na cara, né? Aí, olha, quase que você me fez falar, hein, Alê? Quase. Ele falou e eu ia confirmar. Aí eu ia citar o nome e depois eu ia receber um processo. Apesar que eu acho que ela já deve ter morrido faz muito tempo. Mas ela batia muito nos alunos. E hoje você vê que são os alunos que agridem os professores. Então você vê como que inverteu as coisas, passou de um ponto para o outro. E o ponto de equilíbrio, que era o ponto correto, que a gente deveria ter parado ali, passou e a gente não viu, né? E aí é difícil, né? Porque é muita demanda, é muita coisa, né? Então, mas eu acho que
Estamos no caminho. Vamos acertar isso daí. Um ponto da questão é essa questão da frustração, né? Eu acho que é bem bacana a gente frisar dos adultos hoje, né? Às vezes a gente eu sou mãe, eu sei que a gente não é difícil a gente olhar para um filho, né? E ver que ele tá sofrendo ali, né? Porque perdeu alguma coisa. Mas a gente já perdeu muitas coisas na vida. Né? E quando ele é adulto, eu sempre falo pro meu filho, eu falo, olha, você precisa receber meus não, porque o nosso não é um não com carinho, com cuidado, né? A gente tá ali para te ajudar. Quando você fica adulto, que você vai lá trabalhar, você vai perder emprego, você vai perder coisas, né? E você tá preparado, e a gente vê esse despreparo hoje no mundo, né? Sim. Alguém, né, fechou alguém no trânsito, né? Já é motivo até de morte, né, da pessoa ir lá brigar, né, perder o emprego, né, perder uma namorada, né, recentemente a gente viu aí no jornal, né, a moça terminou com o rapaz, ele pegou um ônibus, saiu matando todo mundo, né, porque ele perdeu. Então, assim, olha que ponto que nós chegamos. Né? Teve recentemente um menino que se jogou na Anchieta, né, da passarela lá, né, porque tinha terminado com a namorada com 19 anos. Eu falei, cara, 19 anos, meu. Então, é a nossa geração. Essa daí com certeza não seria a única mulher da vida dele. Com certeza não seria a única e por ele perder a namorada, ele tirou a vida. Então, são coisas assim que a gente fica pensando, né? Como que foi construído esse processo? Isso que é a base, né? Na infância ali que a gente trabalha isso, né, Natália? Esse perder, esse ganhar, como lidar com as frustrações, né? Como que a gente pode ali trabalhar isso com eles, né? E a gente abraçar também, né? Porque no sentido de que ele não teve vida o suficiente para ele entender que aquilo vai passar, né? Que sim, e eu sempre falo, né? O pior conselho que a gente pode dar para alguém é falar, mas não vai ser, ela não vai ser nem a primeira e nem a última, né? Você pode ser a primeira, mas não vai ser o último término. Você não tá colhendo a dor do outro, né? Ele não tem ainda a vivência, uma pessoa de 19 anos, para entender que vão acontecer muito mais coisas e daqui a alguns anos ela não vai fazer o menor sentido na vida dele. Então é o estar ali atento, é o validar o sentimento, né? Uhum. É achar que ele tá sofrendo e não achar que é só mais um sofrimento. Né? Eu acho que esse é o meio do caminho, sabe? A gente não falar, porque sim, todo adolescente é impulsivo, né? Tem uma impulsividade por conta de questões hormonais e tudo isso, mas acho que é um pouco isso, assim, sabe? A gente aprender a lidar com essas emoções que eu acho que falta muito, né? Gente, a gente tá chegando a quase 1h30 de resenha, tá vendo? Pra quem tava nervosa, quem tava ansiosa, e falando, nossa, será que, não sei o que, a gente vai falar. A gente foi pra 1h30 e se der brecha aqui, a gente vai pra 2, 3 fácil. Então eu queria que vocês deixassem, cada uma de vocês, né, deixasse um recadinho, um conselho para pais, né, pros pais aí, com relação a essa questão da tela, a composição da vida, do futuro dos seus filhos aí, né? Deixa um recadinho meio que fazendo um geral do que a gente falou aí, pra gente poder fechar esse episódio. Vocês olham para aquela câmera ali, ó, essa aqui, ó, do lado da Fê aqui, e aí dá um recadinho aí. Pode falar a Natália primeiro, que ela é a nossa convidada aqui, que não é do bairro, né? Bom, eu acho que assim, o que eu dou de conselho? Que primeiro a gente só cuida do outro quando a gente cuida da gente primeiro. Não dá pra cuidar do outro se a gente não tiver cuidado. Pra isso eu acho que existe uma autorreflexão, assim, né? Primeiro dos pais, dos educadores, de como eu tô utilizando essas redes sociais. Então a gente comentou isso, né, durante o episódio de hoje, falando assim de como é que eu faço o uso dessas telas? Porque se eu também não sei fazer, meu filho tá vendo o que eu tô fazendo. Então vai ser difícil, né? Os meus atos colocarem o contrário daquilo que eu tô dizendo. Então, primeiro eu tenho que fazer essa reflexão. Segundo é a gente pensar que não existe certo ou errado. Muitas vezes eu acho que buscar uma rede de apoio, se essas questões estiver muito difícil para lidar sozinho, sabe? E a rede de apoio, ela pode ser uma rede de apoio paga, ela pode ser o grupo de pais do condomínio, o grupo de pais do WhatsApp, para trocar essa informação. Porque quando eu percebo que isso não acontece só na minha casa, na minha escola, com os meus alunos, eu me sinto mais acolhido. E saber que educar é persistência e constância, eu acho.
acho. E não é algo muito legal, muito prazeroso, mas é necessário. Então não dá pra, hoje eu tô cansada, eu vou deixar ele usar tela. Então a gente precisa ser persistente e constante pra coisa fluir. Acho que é esse. Essa é a minha dica. Eu ia falar pra você aproveitar e deixar o seu arroba, seu Instagram, o seu Facebook. Não tenho, mas deixa o meu contato telefônico, meu e-mail, meu site. Pode falar quem quiser, né, fazer contato com você, qual que é os seus Meios. meios. Eu não lembro de cor. Mas eu passo pra você pôr aqui, eu não lembro. Depois você passa aqui. Depois eu ponho e você anexa aí no conteúdo. Isso. Aí eu acho que o meu recado, assim, vai para todos, né? Para os pais, né? A gente sabe que a rede de apoio hoje também envolve os avós, né? Para ficar com as crianças, né? Então, assim, tira um tempinho de qualidade, né? Eu sei que tanto os avós como os pais, as pessoas que ficam ali, né? Se ele não fica num contraturno, ele está com alguém ali, né? Que está cuidando dele, né? Seja uma vizinha, né? Alguém que está pago para ficar em casa, um avô. Mas tira um tempinho para ficar sem telas com eles, né? Bole brincadeiras, né? Resgate aquelas brincadeiras da sua infância, né? Pular elástico, fazer uma dobradura. Isso, as crianças não têm a coordenação motora hoje, né? De fazer um aviãozinho, um chapeuzinho, um barquinho, né? Então são coisas tão simples, né? Às vezes um pedacinho de barbante você monta aquela teia de gato, né? Então assim, resgate aquelas brincadeiras que você brincava na infância, que para eles vai ser muito importante, né? E eles adoram, né? Então é tudo novidade. E eles ficam dias brincando com aquela brincadeira que você ensinou. Então não precisa inventar, inovar. Use materiais não estruturados. A gente tem muita coisa, né, não estruturada em casa. Olha, vamos sentar aqui, vamos montar. Então você vai criando memórias com a criança, né? Não precisa ser 4 horas, 2 horas por dia, não. Se você tirou 30 minutinhos e é uns 30 minutos que é totalmente para ele viu que você desligou tudo e você está inteiro ali para a criança, além de criar o vínculo emocional ali com a criança, você está desenvolvendo outras habilidades com ele e o principal que é ali criar memórias, né? Nós temos as nossas memórias com nossos pais, né? Então isso é bem importante. E aí automaticamente as telas vai ficando de lado, né? Legal. É isso. Fala os seus contatos aí, Vi, passa pro pessoal. Isso, nós temos. Mas agora, Natália, esqueci meus contatos, não. Vamos lá, nós temos o Instagram, que é Quintal, né, da Status, quintal.status, né? E temos também Quintal.da.status. Isso aí, tá vendo? Quem cuida das redes já sabe os pontos, viu, Natália? E nós temos os telefones, né? Tem o telefone 2564-6932. Temos também o outro WhatsApp, que é 95-321-1280. E quem achar, acha a gente lá no Instagram. Quintal.da.status. Da.status. Aí, tá vendo? Melhor ele que cuida das redes, ele sabe lá. Tá bom? Estamos na Francisco Alves, né? Então, quem quiser pessoalmente nos conhecer, nós estamos ali na Francisco Alves, no número 1300. Legal, é isso aí. Quer falar alguma coisa, Fê? Não, eu posso falar do Momento Indica aí? Que Pode, foi, fala aí. Criamos um Momento Indica aí, que é para vocês indicarem um livro, uma série, uma música ou até uma atividade para fazer com as crianças. Eu trouxe o livro aqui. Oh, que Boa, olha só. Ok, ó. Eu tava pesquisando. Sim. Mas isso daí é o que a Fê, é a Bíblia da Fê, ela deixa na cabeceira dela. Não tinha visto. Eu li Mostra pra artigos. câmera. Pode mostrar pra câmera. Da frente. Eu acho que é uma dica, né, que a gente fala que é a referência que a gente tá vendo hoje recentemente a gente teve uma entrevista no Fantástico, em lugares mais populares, a gente fala que é um best-seller do Jonathan Haidt, que é A Geração Ansiosa. É um livro que tem uma linguagem bem acessível, assim, e fala um pouco de tudo, né? Fala dos impactos que está tendo na vida das crianças, dos adolescentes, fala da diferença de gênero nas redes sociais, que eu acho bem interessante. Então, ele coloca aqui que redes sociais, muitas vezes, é muito mais prejudicial para as meninas, mas os jogos e a pornografia mais prejudicial para os meninos. Então é legal entender esse equilíbrio, tudo isso. Eu acho que esse seria a minha indicação. E eu também gosto do livro Largue o Celular, que é o que eu comentei com vocês, que é um livro infantil também que fala bastante
e é um livro infantil, mas que também dá pra gente ter uma reflexão com os adultos sobre o uso da tela no coletivo, porque às vezes a gente põe só a culpa nas crianças, né? Mas parte da gente, muitas coisas. Eu acho que é isso. Legal. Legal, gente. Evilândia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Natália também, muito obrigado. Obrigada. Por estar com a gente aí, né? Dispor do seu tempo para esse bate-papo. Tenho certeza que foi muito legal. Eu sempre falo isso, né, pro pessoal. Falo assim, quando a gente termina um episódio com a sensação de que tinha muito mais coisas para falar, é porque foi muito bom. Então, com certeza foi muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de depois a gente ver aí, né, ele publicado aí, vocês vão ver e vão se sentir orgulhosos de que a gente está passando informações, né, e essas informações com certeza vai ser muito útil, não só pros pais, né, mas para todo mundo que assistir. E para vocês que estão nos assistindo até esse momento, eu quero falar para vocês aí, não esqueçam de curtir, ajuda bastante a gente, curte o nosso conteúdo aí, compartilha, copia o link, manda pro pessoal, fala, gente, ó, dá uma olhadinha, eu sei que tem quase 2 horas de resenha aí, mas dá uma olhadinha, dá uma sapeadinha, deixa lá na sua segunda tela, enquanto você vai estar trabalhando, vai ouvindo, porque é muito legal e é um conteúdo muito rico, muito importante para todo mundo aí que é pai, principalmente, né? E para quem vai ser pai um dia, que nem a Fê, né? E um dia vai ser mãe aí também, vai precisar de ter essas informações aí. Em breve, né, Fê? Ou não? Não. Em breve. Não. Eu ia fazer a brincadeira agora dos bebês atuais, né? Mas vamos deixar. Será que ela vai ser dessa geração? De bebê reborn, né? Bebê reborn. Ai, meu Não, a Fê Deus. com certeza vai aparecer com reborn qualquer dia. Eu tenho um cachorrinho já. Então compartilhe o nosso conteúdo aí para que mais pessoas estejam acessando e também siga a gente nas redes sociais, @Conexão Pauliceia, @Portal Pauliceia SBC, e os Instagrams aí que a gente já divulgou aí, tá bom? Um abraço, galera, fiquem com Deus e muito obrigado.